Muito bem, gente, agora a gente vai conversar com o Inbal Blanc, ele que é um israelense com nacionalidade brasileira. Ele é especialista em segurança e também em ações militares e já foi, inclusive, das tropas de elite das Forças Armadas de Israel. O Inbal está no Brasil, mas a família, os pais, a irmã moram em Israel. Inbal, seja muito bem-vindo, viu? Você me ouve bem? Eu ouço sim. Olá. Muito bem, querido, eu queria primeiro uma impressão sua sobre essa nova fase aí do conflito, esse 23º dia aí de conflito que a gente está vivendo. E eu queria também entender do ponto de vista militar, você que é um cara que entende muito disso, essa reação de Israel nessa segunda etapa, ela está sendo baseada nessa incursão terrestre. Ela deve demorar quanto tempo, na tua visão? Então, essa guerra, essa operação, essa guerra, diferente de outras operações passadas, inclusive que eu participei, acho que ela tem um tempo um pouco maior. Normalmente, a tendência, né, o que a gente estava acostumado, que o mundo daria a Israel um mês, né, um mês e meio para atuar dentro da faixa de Gaza. E acho que nessa questão, eu vi os outros painelistas falando sobre isso, que Estados Unidos, que é o principal ator, né, global nessa questão, deu mais tempo para atuar. Na minha opinião, a gente pode dividir em duas fases. A fase inicial é agora a reconquista, digamos assim, da cidade de Gaza, a área urbana. Em seguida, começar a realizar a eliminação do Hamas ali dentro, que aí é na faixa de Gaza de baixo, né, nos túneis, nos edifícios, etc. E depois, como já aconteceu em 2000, 2001, na Cisjordânia, quando Israel teve que reconquistar de novo a cidade da Cisjordânia depois de vários ataques terroristas com diversos mortos, vai demorar, eu acho, por volta de um ano, uma possibilidade de Israel ir lá e eliminar o que sobrar dos bolsões de resistência que ainda existirão dentro da faixa de Gaza. Inbal, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio agora. Para você que sintonizou na programação da Jovem Pan, nesse momento são 10 horas e 24 minutos. A gente está conversando com o Inbal Blanc, ele que é especialista nessa questão da segurança e está nos explicando quanto tempo essa incursão terrestre, nessa segunda etapa que Israel está promovendo de resposta ao grupo terrorista Hamas, vai demorar. Pode concluir o teu raciocínio, Inbal? Então, esse primeiro momento acho que vai durar mais ou menos 2 meses, né, dessa reconquista e controle de toda a área e eliminação da cúpula do Hamas, e depois teremos, acho que mais uns 8 meses a um ano, de um controle militar para poder eliminar os bolsões de resistência que ainda vão existir ali dentro. Né? Mais ou menos uma experiência baseada no que já aconteceu na Cisjordânia, em mais ou menos o mesmo tamanho de operação. Muito bem, mano. Inbal, bom dia. A gente tem falado muito sobre a complexidade da existência dos túneis e da guerra subterrânea que vai precisar ser travada na faixa de Gaza. Eu queria te ouvir sobre isso. Qual o grau de complexidade e qual o grau de preparação que a gente pode esperar que as forças de Israel têm para fazer esse combate nos túneis subterrâneos da faixa de Gaza? Eu acho que, primeiro, é importante voltar a pergunta anterior, não em relação ao tempo, mas o formato de excursão militar. O Exército se preparou, mesmo com o primeiro momento que foi muito problemático, se preparou bastante para essa operação. E hoje, todas as forças que estão na frente, que estão combatendo, estão utilizando recursos que não tinham no passado. O primeiro recurso é a inteligência. Tem inúmeras maneiras de você captar a inteligência e saber o que a gente chama de inteligência tática. É saber onde que estão agora os terroristas, por onde eles estão saindo, onde eles estão posicionados. Isso pode vir tanto da Força Aérea, de drones, pode vir de escutas, pode vir de outros tipos de informações. Hoje em dia, o soldado, o comandante, numa patente básica que está lá na frente, recebe toda essa informação de uma forma muito clara e pode utilizar ela para evitar mortes no Exército e para evitar, o que acho que também é muito importante, ferimentos ou morte de não envolvidos, de pessoas civis ali naquela área.
O segundo ponto é uma integração total, quase total, entre a Força Aérea, os tanques e os soldados que estão lá. Parece uma coisa simples, mas não é. Um piloto de caça que passa uma velocidade rápida e tem que lançar uma bomba ali num lugar específico, ele pode prejudicar os soldados que estão em terra. Para que tenha essa integração, inclusive com helicópteros de combate, etc., tem que ter uma integração muito boa e muito forte, uma comunicação rápida entre o soldado que está lá na ponta, o comandante, e a Força Aérea. Isso foi treinado, inclusive, nessa preparação para essa guerra. Teve comandantes que subiram para o helicóptero para ver como é que é e vice-versa, exatamente para que esse primeiro momento seja o mais eficiente possível, mais rápido possível, nesse sentido. Então, são 2 pontos que acho que são importantes. Em relação aos túneis, a gente fala muito dos túneis, né, entre aspas, um risco grande do túnel, mas o problema grande não é o túnel, é quem está dentro do túnel. Tá? E ele tem que sair de lá para poder combater. Então, Israel já desenvolveu inúmeras formas de resolver a questão dos túneis, mas o principal ponto é que você tem que chegar lá, ou vamos dividir em 2. No primeiro momento, a Força Aérea, antes dessa entrada, teve 3 semanas de resolver parte desse problema do túnel. Não é possível resolver tudo pelo ar, senão já resolveria tudo. Para você resolver o problema do túnel, você tem que chegar próximo a ele, onde tem as saídas do túnel, que é o que os terroristas usam para poder sair de repente e desaparecer. Tá? Nesse sentido, Israel tem unidades especiais para tratar esses túneis e tem métodos que, obviamente, não posso detalhar aqui, que podem ser utilizados, que já foram utilizados, para fazer com que as pessoas que estão dentro dos túneis possam sair, precisam sair de lá, e para eliminar os túneis com métodos diversos, de novo, inclusive explosivos, etc., que eu não posso detalhar. Então, o Exército está bem preparado para isso, mas um ponto que acho que é bem importante destacar em relação a isso é que o Exército tem que estar próximo aos túneis ou por cima dos túneis para poder fazer isso. E por isso que está tendo essa excursão e toda essa entrada que a gente só está no começo dela. Muito bem. Inbal, obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação aqui no Morning Show desta segunda-feira. O Inbal Blanc, especialista em segurança. Você quer falar mais alguma coisa? Por favor. Sim, eu gostaria de destacar mais um ponto que acho que é importante a gente destacar toda vez que a gente detalha ou fala sobre esse conflito. Com essa excursão agora, com o aumento, com a entrada para a área urbana, a gente vai ver cada vez mais, infelizmente, mortes, e ferimentos de não envolvidos. Vocês falaram um pouco sobre os números, etc. E o que é muito importante é que toda a mídia possa fazer uma cobertura, digamos, justa para essa questão. Já vi que a Jovem Pan se preocupa muito com essa questão. É importante que sempre se escuta o que o Exército Israel fala. O Exército não mente. Tá? Esses números que saem rapidamente pelo Hamas, como no caso do hospital que vocês mencionaram antes, eles são números mentirosos, são fatos mentirosos. Importante que toda a imprensa, e Sim, que todos o Inbal, os cidadãos... dá uma olhadinha, simples. Não sei se você está conseguindo ver essas imagens que a gente está vendo nesse momento, mas acaba de cair mais uma bomba ali na faixa de Gaza, de forte dimensão e bastante impacto ali. Imagens ao vivo desse bombardeio que continua nesta segunda-feira, início de semana. Para encerrar, Inbal, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação aqui. O Inbal, especialista em segurança pública, bateu um papo com a gente na programação da Jovem Pan.